marqueteiros! Primeiro vídeo, a gente nunca esquece, talvez. Vamos lá. Primeiro vídeo aqui no YouTube, é uma nova fase que me deixa muito feliz. Bom, essa nova etapa eu venho trazer para vocês aqui, através do YouTube, novas experiências e também bastante conteúdo sobre marketing, sobre prosperidade e comportamento humano. Vamos começar a falar um pouco sobre marketing hoje e o assunto escolhido é branding. Então, o que é isso? O que é o branding? Da onde que surgiu? Vamos contar um pouquinho sobre isso. Branding vem do inglês brand, que significa marca. Como ele tá no gerúndio, ao pé da letra seria marcando. Então, pra gente entender mais ou menos como funciona, é quando você está marcando presença na ideia das pessoas para que elas lembrem de você quando forem adquirir algumas coisas. Por exemplo, se eu te falar que eu comprei uma cerveja de garrafa verde no mercado, possivelmente você já tem ideia qual é a marca da cerveja que eu comprei. Se eu te disser que eu estava tomando uma bebida preta, você também já tem ideia qual que é. Então, assim, a gente tem características que são tão reforçadas que acabam criando uma cultura. E às vezes até o nome daquele produto passa a ser o nome da marca, né? É muito difícil, da minha geração, as pessoas falarem que compraram uma esponja de aço no supermercado. Geralmente a gente fala, comprou um Bombril, né? Inclusive, às vezes até fala, comprei um Bombril da Solan. Tem essa... Coloca o nome das duas marcas. Quando a gente cria a nossa identidade da nossa empresa, a gente precisa pensar em tudo isso, porque o marketing tem resultado através da repetição. Quando a gente repete, as pessoas vão decorando aquilo e aí vão associando aquilo que você vende ou que você faz à sua imagem. Então você fala, ai Ju, mas eu não sou a mais famosa, eu não sou super desenvolvida em marketing e tá tudo bem. Só que as pessoas precisam saber que você faz o que você faz. Então, assim, aquilo que você veste vai dizer sobre isso. Se esse conteúdo tá te ajudando de alguma forma, por favor, já dá um like aí, que isso ajuda muito a gente. Você não perde nada com isso e esse vídeo vai alcançar muito mais pessoas para poder ajudar também mais pessoas a entenderem sobre o marketing, entenderem sobre essas questões que às vezes parecem um grande tabu, mas na verdade é uma delícia de se estudar. As suas escolhas de cores vai dizer sobre isso, então organizar tudo para que quando as pessoas te olharem, elas saibam o que você faz. E aí, como começar? A gente começa primeiro identificando o que a gente faz de fato e quem é o nosso público. Então, dando um exemplo bem básico, não adianta eu fazer um produto para um público que eu mal conheço. Eu preciso entender quais são as necessidades desse público, o que tipo de beleza eles enxergam. Então, se eu tenho uma empresa, né, um lugar que é um brechó, por exemplo, roupas mais estampadas, numa pegada mais boho chique ou hippie, não adianta eu aparecer para vender para essas pessoas num terninho social. Eu preciso entender que eles precisam se conectar a mim. E precisa fazer parte da minha verdade também, né? Então, aquela pessoa que está vendendo, ela precisa gostar de usar as roupas que ela está vendendo e por isso que ela geralmente converte muito mais se ela estiver usando roupas no mesmo estilo, né? Diferente de se a gente vai em uma loja comprar uma roupa mais alinhada, né? Mais elegante, um sapato mais elegante, seria muito mais difícil a gente efetivar essa compra se a gente encontra um vendedor ou uma vendedora num estilo mais good vibes, mais hippie. Então, a gente sempre precisa linkar aquilo que a gente está vendendo
ao nosso produto, né? A nossa aparência também. Então, branding nada mais é do que um conjunto de estratégias que vão fazer com que a sua imagem, né, ou a sua marca esteja presente na memória das pessoas quando elas precisarem de alguma coisa relacionada a isso. Então, em determinados períodos, datas comemorativas, a gente tem uma tendência a buscar algum tipo de produto. Então, quando a gente coloca a nossa marca registrando que a gente está presente naquele momento ali, criando-se uma cultura. Por exemplo, a Coca-Cola, ela se posiciona há muitos anos como uma bebida da família. Então, em qualquer churrasco que a gente vai pelo Brasil aí, geralmente tem consumo de Coca-Cola durante os encontros em família. Então, e chega a ser até cultural, né? As pessoas precisam ter né? Vai comprar um refrigerante, precisa ser a Coca-Cola. Então, essa identidade ela é criada e as pessoas acabam colocando uma cultura em cima disso. E aí, o que fazer quando a empresa é você? Bom, vamos dizer assim, uma terapeuta. Se ela utilizar de cores muito escuras, né, um chumbo, um preto, um marrom, esse tom que eu tô aqui mais ou menos, ela acaba inibindo as pessoas, né? Então, cores escuras demais, corte muito reto de cabelo, linhas muito retas, né, de corte, de roupa e tudo mais, acaba inibindo as pessoas. Cria-se um afastamento, uma autoridade, porém um afastamento. Então, precisa ser ajustado para que o seu produto seja vendido como um acolhimento, porque uma pessoa que está fazendo terapia, ela busca isso, ela busca ser acolhida. E aí não adianta a gente colocar um bloqueio entre isso, né? Então, precisa criar essa acessibilidade. Mas, do contrário, também pode ser negativo. Se essa terapeuta coloca um vestido muito cheio de babadinhos, muito floridinho, cores muito mimosinhas, isso pode criar, e muitas linhas onduladas, né? Muitas ondas, assim. Pode criar no cliente, ali no paciente, uma descredibilidade, sabe? Ela pode ser vista como incapaz de exercer esse papel, entendeu? Como uma posição mais infantil até. Então, por isso que a gente precisa entender exatamente o que a gente vai fazer. Ah, mas e aí, como que eu vou decidir então? Vou ter que mudar todo o meu guarda-roupa, o meu estilo, tudo mais? Não necessariamente, mas você precisa entender que quando você está trabalhando, você precisa do seu dress code, que é o seu jeito de vestir, é o que você usa como uniforme. E aí, fora do seu trabalho, tudo bem, só que isso também não saia muito fora daquilo que você é. Não adianta você se montar para trabalhar e no seu dia a dia você sai por aí. A gente que mora aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem um acesso muito rápido às pessoas, acho que por ser tudo meio interligado, né? Todo mundo meio que conhece todo mundo, você que anda em outras cidades do estado, você acaba conhecendo um pouco de gente em cada lugar. E isso pode fazer com que você seja mal interpretado fora do seu ambiente de trabalho. Então depende daquilo que você vende e como você se comporta fora vai interferir nos seus resultados. Então assim, como que você quer que as pessoas lembrem de você? Se a gente pensar aí numa outra profissão, né? Uma advogada que tenha fora do ambiente ali, fora do ambiente de trabalho, que tenha um estilo muito jovial, muito menininha, né? Depende de quem ela vai encontrar no supermercado, vai gerar essa credibilidade ou não. Então precisa ser pensado qual é a intenção de imagem para que isso seja reforçado. Até porque a maioria dos serviços e a maioria dos negócios são fechados em momentos informais. Então de nada adianta você se construir inteiro para ir trabalhar se você, no seu dia a dia, você não vive isso. Muitas vezes a gente pode fechar uma venda num aniversário de alguém, a gente pode fechar uma venda em algum evento de família ou um social com os amigos,
que a gente não fecharia com tanta facilidade se a gente estivesse no nosso ambiente de trabalho. Então, assim, é preciso ter essa noção do que você realmente faz, qual é a posição que você quer ter, e ter maturidade de entender que as suas atitudes vão formar os seus resultados. Então, aquilo que você começar a plantar na ideia das pessoas hoje vai gerar o seu resultado futuro. Então, o quão bem sucedido você quer ser. Então, é desta forma que você precisa investir, não só na sua imagem, mas também no seu conhecimento, na sua postura, na sua forma de comunicar. E se aquilo que você vende não é você mesmo, não é um serviço, e sim um produto? Então, vamos pensar o seguinte: se você vende comida, as pessoas elas comem com os olhos. Você precisa reforçar e criar uma identidade para que elas lembrem da sua comida, do seu doce, em todos os momentos que você geralmente está presente. Então, se eu sou confeiteira, como eu já fui, e eu quero ser lembrada em data de aniversário, eu sempre vou falar que eu estou presente nos aniversários, eu sempre vou postar sobre o aniversário. Hoje a gente tem uma sociedade com uma empresa de camisetas. Nossos eventos, a gente coloca camisetas personalizadas dentro do restaurante que a gente tem camisetas personalizadas. Por quê? Porque a gente precisa registrar que a gente tem usado esse produto, a gente usa como estratégia também, né? Não adianta nada a gente ter uma empresa de camisetas e a gente não usar nunca, né? Então, assim, destoa. A gente gosta muito das camisetas personalizadas, por isso entramos nessa sociedade e por isso continuamos usando, mas reforçando cada vez mais o quão interessante o quão divertido também é você escolher por essas camisetas para personalizar um evento, para para curtir alguma coisa com a família. Então, é sempre uma boa ideia. Outra coisa muito importante para se saber sobre o branding é que não adianta você criar aquilo que você gosta. Muitas vezes o seu produto ele é o que você gosta, mas você vende ele para um outro tipo de comunicação. Então, você precisa falar a linguagem do seu cliente. A gente não consegue vender para um adolescente se não usar a forma de linguagem deles. Assim como a gente não consegue vender para um senhor de idade se a gente não entrar na linguagem dele, na forma de se comunicar com o tipo de assunto. Tudo isso influencia. Então, assim, a escolha da letra, a escolha das cores, tudo influencia no seu resultado. Além disso, é uma soma de estratégias. Quando a gente reforça que o branding ele é um conjunto de estratégias para que você seja lembrado pelo seu cliente, a gente entende melhor o significado da palavra, que é esse marcando, né? Então, você está marcando presença na ideia do seu cliente e sempre que ele for fazer alguma coisa que possa te agregar, ele vai lembrar. Então, se, por exemplo, no caso de uma dedetizadora que precisa ter esse fluxo, né? A dedetização você não faz uma vez na vida. Tem gente que faz, tem gente que nem contrata uma empresa. As pessoas precisam saber qual é a importância de contratar essa empresa, elas precisam entender qual é a segurança de ter, né, essa empresa, elas precisam entender qual é a frequência que é importante ter, quais são os tipos de insetos que, né, vai evitar quando se usa, né, uma dedetização mais frequente. Então, assim, precisa saber de tudo isso. A identidade visual dessa empresa precisa estar relacionada a isso e precisa ser uma imagem de muita limpeza, né? Não usaria, por exemplo, um marrom numa identidade dessa, porque o marrom ele traz uma questão mais terrosa e a terra tem uma ligação com bichos. Então, poderia usar ali um verde, um azul, né? Que tem mais uma ligação com a limpeza, ou seja, fica limpa de insetos, a sua casa fica mais limpa, né? Você tem mais segurança, mais qualidade de vida. Então, tudo que você criar tem que estar relacionado com isso. Você nunca vai cansar o seu cliente de ouvir alguma coisa porque você está repetindo. Muito pelo contrário, você acaba afunilando
o seu número de pessoas que você conversa, para que eles tenham cada vez mais acesso por interesse naquilo que você vende, e não um acesso só por ego, né? Por likes. Então, a sua vida precisa ser frequente disso. Tá, agora uma situação que aconteceu agora há pouco. Fui lá fazer minhas unhas e aí a gente tem algumas empresas e tal, mas não é sempre que se tem a oportunidade de falar a respeito, né? E aí, a hora que eu tava indo pagar, a menina da recepção falou, porque é o aniversário do meu namorado e tudo mais. E o que eu dou pra ele? Falando com uma amiga dela. E aí, como ela estava me atendendo, eu ofereci. Eu falei, se quiser camisetas personalizadas, eu tenho pra te atender. Aí ela falou pra mim, nossa, que legal, faz camiseta personalizada. A amiga dela tem um grupo de dança que estava procurando camisetas personalizadas, né? E aí eu já passei o contato pra ela já fazer o orçamento, né? E dali a gente já sai uma venda. Ou seja, todas as vezes que me verem, vão sempre lembrando sobre isso. Porém, a gente também trabalha na rede de restaurante. E aí, como que eu vou me marcar nessas duas coisas? Né? Como que eu vou fazer com que isso seja dessa forma? De acordo com o posicionamento que eu faço dos meus sócios, né? Meu marido é meu sócio de vida e ele é a cara do restaurante. Meu irmão é o meu sócio da empresa da camiseteria, então ele é a cara dessa camiseteria. Então a gente posiciona os sócios para que sejam mais vistos, e no caso da camiseteria a gente posiciona muito o produto. Então a gente tem essa estratégia para que a gente tenha melhores resultados, sabe? A gente precisa parar de achar que quanto mais a gente fala, mais a gente cansa. O marketing hoje de conteúdo, ele é muito mais divertido de ser acessado, né? Você não compra as coisas só por comprar, você não vê as coisas aleatórias. Você compra porque você ficou sabendo que serve para tal coisa, que vai usar outra coisa, e acaba sendo coisas geniais, né? O TikTok, por exemplo, tá aí mostrando tanto de gente que cresceu na repetição. Tem pessoas com milhares de seguidores apenas pela repetição. Então, a gente entende que o comportamento humano, ele precisa ser visto para que a gente crie a nossa estratégia de marketing. De acordo com as pessoas que consomem desse produto, a gente cria uma certa estratégia. E por isso, a gente precisa ter total noção de quem é o nosso cliente, quem é o público que a gente conversa, né? E aí, assim, a gente consegue fazer os ajustes necessários, tanto para você criar o seu branding, para você se posicionar da melhor forma, e isso vai fazer com que você alavanque suas vendas cada vez mais. Resumindo, branding é o que você faz para você marcar a presença na mentalidade das pessoas. Todas as estratégias, um conjunto de estratégia que você vai utilizar para você ter a sua marca ou a sua imagem à frente de todos os outros concorrentes. Então, vou deixar esse vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. Pode me seguir aqui para receber todas as notificações que eu vou trazer aqui para vocês. E vou trazer muito mais conteúdos, mais detalhadinhos para vocês, com muito carinho. E comenta também o que vocês já estão achando, tá? Esse é o primeiro de muitos vídeos que eu vou trazer aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração e até mais!